Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Arquitetura Carioca. Meu nome é Lúcia Filippo, eu sou arquiteta e locutora e hoje eu quero comentar com vocês sobre o futuro do corporativismo. Nós estamos em maio de 2020, no meio de uma quarentena da pandemia do coronavírus e surgem muitas dúvidas de como será o futuro do trabalho quando tudo isso acabar. Hoje eu não vou falar só sobre arquitetura, eu quero falar sobre as questões sobre um novo modo de trabalho, sua logística e suas adaptações. Milhares de pessoas estão trabalhando em casa, seguindo as orientações de isolamento e, segundo uma pesquisa divulgada recentemente, 43% dos empregados no Brasil estão trabalhando em casa. Na verdade, esse modelo de trabalho sempre foi sonhado pelas pessoas, principalmente pela geração millennials, que são aqueles nascidos entre 1980 e 2000. Essa geração é uma geração que valoriza a liberdade, a possibilidade de aprender algo novo e a interação com o mundo digital. Mas poucos se preparam para isso, principalmente as gerações anteriores, onde a falta de foco e a produtividade são as queixas principais. Além disso, existe uma preocupação com o impacto psicológico e os resultados das metas de trabalho obtidas por esses funcionários. Algumas empresas, antes do corona, já colocavam alguns colaboradores em home office. Em média, a taxa seria de 15% a 20% de pessoas trabalhando remotamente. As taxas mais altas estão concentradas em países desenvolvidos. No Brasil, até mesmo os órgãos públicos já têm servidores trabalhando em casa em alguns dias da semana. A importância desse tema é tão grande que ele já foi discutido, inclusive, na Câmara Municipal de São Paulo. Existe um grupo responsável por redigir um projeto de lei prevendo incentivos fiscais, como redução de IPTU, de ISS, para as empresas que aderirem ao teletrabalho. São muitas as perguntas. Isso é um caminho sem volta? Qual será o melhor modelo? O presencial, o remoto ou o que eles chamam de híbrido, que é uma mistura do presencial com o remoto? Trabalhar à distância, é lógico, tem seus obstáculos, né? Principalmente para quem não está acostumado. Quando eu falo de trabalhar à distância, não me refiro só ao trabalho em casa. Eu me refiro também ao trabalho que eles chamam de portátil, que é em coworkings, em cafeterias, em hotéis, em aeroportos. Como nossa conversa hoje é sobre trabalho em quarentena, nós vamos colocar alguns prós e contras desse problema. Como ter foco e criatividade. Se às vezes você está no meio do caos, com distrações, cercado de crianças, de animais, imagina você numa videoconferência e sendo interrompido pelo latido do seu cachorro. Não é nada profissional, né? Eu passo por isso às vezes aqui em casa, eu tenho um cachorro, às vezes eu estou gravando e ele me atrapalha. Já existem headsets que diminuem bastante o barulho externo, né? Periférico, vamos dizer assim. Existem também aqueles modelos Bluetooth que você pode atender ligações longe da sua mesa de trabalho, andando pela casa. Quanto às reuniões, quando é que é necessário que você abra uma videoconferência? Ou uma conversa por uma ferramenta de texto, né? O assunto é muito urgente, ele é muito complexo, tempo e dinheiro nessa época é fundamental. E todas essas ferramentas, até o velho e-mail, registram o histórico das suas conversas. Gerenciar projetos à distância, passar confiança para os seus colegas, para o seu chefe, existem programas para gerir remotamente uma equipe de funcionários em home office, monitorando os colaboradores, assim como existem vários apps de controle de ponto. Hoje em dia existe app para tudo, praticamente, né? Uns até com reconhecimento facial. Então, basta você ter seu celular à mão, né, por perto. Em outros, os funcionários fazem login no sistema por meio da identificação biométrica e, em horários aleatórios, o software pede para você retornar e repetir a biometria. A remuneração também é um ponto-chave. Ela deve ser por atividade e não mais por horas. As leis trabalhistas, encargos sociais, os encargos fiscais continuam valendo para o home office e a carga horária. O trabalho remoto já é
uma modalidade reconhecida e regulamentada pela CLT. Ela oferece garantias, tanto para o empregador quanto para o empregado. As férias e 13º, elas continuam valendo, tá? Mas não há um limite de horas trabalhadas, nem o pagamento de horas extras. Então é preciso você determinar um horário para o teu expediente. Você tem que desligar o computador em algum momento, né? Você não vai ficar trabalhando indefinidamente, até porque o trabalho não para de chegar. Resolvendo problemas de escritório até tarde não é legal. É preciso saber a hora de parar, assim como você faz no escritório, que você desliga o seu computador e vai para casa. Trabalhar a rotina, não cair na solidão, fazer as pausas necessárias e não se distrair com televisão, com WhatsApp, nem atacar a geladeira. O importante é a gente seguir uma etiqueta para o trabalho remoto. Pijama nem pensar. E aquela foto censurada na parede atrás de você também não está valendo. O objetivo é a gente configurar um escritório em termos de equipamento, de espaço, de ferramentas digitais. Algumas empresas, como o Twitter, inclusive, elas estão colocando esses equipamentos na casa dos funcionários. Computador, cadeiras, mesas, etc. A gente sabe que o serviço de internet no país é caro e não funciona direito. Em alguns casos, é preciso você ter uma rede privada, eles chamam de VPN, que é restrita, a qual o usuário acessa, se conecta, para a partir dela, então, ele acessar a internet. É necessário a proteção de rede para o trabalho virtual e, dependendo do lugar onde você mora, ela não funciona muito bem. O time de TI de cada empresa, ele é responsável por conectar todos os usuários, facilitar essa comunicação, integrar os canais e preservar os dados com segurança. O armazenamento em nuvem, como o Google Docs, por exemplo, ele é uma opção para o trabalho em casa. Ele te dá autonomia, mas você precisa compartilhar os teus dados com o restante da equipe que vai fazer aquele trabalho. Mas vamos ver o lado bom. Você não precisar enfrentar o trânsito caótico da cidade de São Paulo, o transporte público cheio, lotado do Rio de Janeiro. É uma maravilha, não é? A empresa ela cortaria os gastos com o vale transporte, mas o vale alimentação ou refeição continuaria. Lembrando também que o incentivo do trabalho em casa, ele privilegia também o comércio do seu bairro, né? Você vai pedir comida no seu bairro, num restaurante próximo da sua casa e menos pessoas se deslocando para o trabalho, menos carros na rua e uma redução da poluição do ar e sonora também. Aquele profissional especialista que trabalha numa outra cidade, num outro estado, ou até num outro país, ele agora pode fazer parte da tua equipe. É a redução das distâncias atraindo os talentos. De um modo geral, a empresa ela economizaria com custos de água, luz, limpeza, redução do espaço físico e, com isso, o aluguel. O colaborador ele também pode flexibilizar o horário dele e, em função disso, ter os seus compromissos pessoais, poder cumprir, conciliar os seus compromissos pessoais, praticar esportes, de repente fazer aquele curso que ele tanto queria, não é? Porque agora ele tem mais tempo, alimentação mais saudável, ou seja, qualidade de vida. E com ela vem a satisfação, vem o engajamento do funcionário, isso tudo é muito importante. Além da flexibilidade, o funcionário trabalhando em casa, ele pode estar disponível para uma emergência que surgir, por exemplo, sem a necessidade dele ir até o trabalho, ir até a empresa para resolver. Ele pode resolver de casa, muito mais rápido? Sem dúvida. Por exemplo, setores administrativos, jurídicos, de funções técnicas. O trabalho remoto é perfeito, mas eu ainda acho que esse sistema que eles chamam de híbrido, né? Meio remoto, meio presencial, ainda é o mais conveniente. Eu acho que a implantação desse novo sistema ela deve ser feita aos poucos, talvez com um projeto piloto, com o RH avaliando como esses colaboradores vão agir. As vantagens são enormes. Em poucos meses, eu acho que vai ser um dado muito importante, inclusive para você conseguir um trabalho, se você tem essa flexibilidade de trabalhar em home office. Eu vou colocar aqui algumas ideias para te ajudar na hora de você arrumar
o seu espaço para o trabalho em casa. Assim como não é legal você ficar de pijama, também não é legal você trabalhar na cama ou no sofá, tá? Não vai fazer bem para a sua coluna e também não é profissional. Procura um lugar confortável, mais parecido com o lugar que você trabalhava na sua empresa. Lembra que tudo é uma questão de perspectiva. Você pode organizar um espaço entre um móvel e outro, colocar uma mesa que você tem em casa. Se você tem uma varanda com um canto esquecido, é perfeito, porque lá é ventilado, é iluminado. Já se você acha que o seu provisório vai ser o seu definitivo, você pode investir num móvel e num espaço com maior privacidade, né? Se você tiver esse espaço, lógico. Pensa que você vai carregar computador, você vai ligar a impressora, carregar seu celular, vai ligar uma luminária. Então preste atenção sempre nas tomadas que você tem ali por perto. É preciso você lembrar também que, além do computador, você tem que ter um espaço para guardar documentos, cabos, os itens de papelaria e apoiar a tua impressora. Então você pode abusar de prateleiras, você pode ter gavetas, pode ter uma estante por perto para te ajudar. Ponha etiquetas nas gavetas, assim fica mais fácil na hora de você procurar alguma coisa, você não precisa levantar toda hora da sua mesa para procurar um material. Quadros de escrever, de avisos, também são muito úteis nessa situação. Às vezes você quer processar uma ideia, organizar uma tarefa, e esses quadros, eles são muito úteis. Existem vários tipos. Tem o quadro negro, tem o quadro branco, parede com tinta imantada, tem o quadro de vidro, que é caro. Até aqueles quadros de cortiça, de metal antigos, mas que dão conta do recado, né? Esse móvel que vai aparecer na imagem, por exemplo, é para quem quer investir no móvel definitivo, tá? Fica uma dica. Ele se chama Filial, é um móvel em aço e quando ele está fechado, ele parece como um móvel qualquer. Cadeira. Cadeira boa é cadeira cara. Não tem jeito. Economizar num item como esse é ruim para a sua coluna, para a sua saúde. Sentar na posição errada durante várias horas do dia vai detonar com a sua coluna. O importante seria se você pudesse sentar e experimentar a cadeira que você vai comprar, mas numa época como essa isso é impossível, né? Então tente comprar na internet uma cadeira que tenha várias regulagens. E outra coisa, cuidado com as rodinhas, tá, da cadeira, porque ela pode arranhar o teu piso ou então ela pode escorregar. Então é legal de repente você colocar um tapete debaixo dela. Além da altura ideal da mesa, mais ou menos 75 centímetros, e das cadeiras confortáveis, nós temos que prestar muita atenção na iluminação. Se você não consegue uma mesa próxima da janela, você tem que ter uma luminária sobre o tampo, ou uma arandela, ou uma fita de LED embaixo da prateleira, fica acima da sua mesa, ou um pendente, um spot. Todos esses materiais você encontra numa loja de material de construção que continuam abertas agora durante a quarentena. É fácil você resolver isso. É aconselhável que a luz seja branca, morna, em torno de 3000 Kelvin, porque assim ela vai iluminar bastante a sua mesa, mas de uma forma aconchegante, não vai incomodar a tua vista. Sobre as cores no ambiente de trabalho. Todo mundo sabe que as cores têm um poder sobre a gente na produtividade, na energia, no humor, mas é importante a gente ver que cores são as ideais para você ter perto da tua mesa de trabalho no home office. Eu vou falar de algumas aqui, tá? Então, por exemplo, os tons de azul e violeta provocam um sentimento de paz, tranquilidade, mas ao mesmo tempo te dão sono. Então, não é aconselhável você usar essas cores. Quanto ao amarelo, ele não deve ser muito forte, porque ele pode te distrair, assim como o vermelho. O vermelho é bom você colocar assim em detalhes sobre a mesa, um quadro, uma coisa assim. O roxo e o lavanda são ótimos, eles inspiram a imaginação, trazem concentração, trazem foco, são ótimos para você usar na parede. E finalmente o branco, o off-white, o cinza claro, o areia, são cores perfeitas, são neutras e você pode usar detalhes de cores vibrantes. O mais importante de tudo isso que a gente falou é deixar de lado a desconfiança desse novo, né? Se permitir essa experiência e usufruir dos recursos que a tecnologia nos dá para melhorar cada vez mais a qualidade de vida e da produtividade. Segundo um estudo de tendências de talentos divulgado este ano ainda,
antes da quarentena, as companhias elas vão precisar de uma certa empatia para vencer essa crise. Interessante é que a pesquisa ela foi realizada no final de 2019 com executivos, líderes de RH e funcionários em 34 países e já apontava para as necessidades de mudanças nas instituições e diante de um mercado que cada vez mais exige agilidade para se adequar às novas tecnologias. Esse é um quadro que se agravou muito com a pandemia. Eu não gosto muito de estatísticas, tá? Mas essas são importantes. Para 34% dos funcionários pesquisados, os seus empregos já estavam sob ameaça e eles acreditavam que num período de até 3 anos eles iam ser demitidos. 63% dos líderes de RH já previam um salário estagnado no ano de 2020. Diante desse cenário de quarentena, com que muitas pessoas perderam seu emprego, o home office é um privilégio, a gente não deve reclamar. Como eu disse, o crescimento do trabalho em casa coloca em alerta os chefes e empregados sobre os contratos de trabalho e os termos. Então, é preciso se prever todas as condições, possibilidades e os elementos necessários para o trabalho para depois evitar uma ação judicial. Tipo, o notebook é fornecido pela empresa ou é o particular do empregado? Quem paga a manutenção do equipamento, se por acaso ele der um defeito? A internet, quem vai pagar? O aumento de energia na sua casa, quem paga? Isso tudo ele precisa estar contratualmente pré-definido. O cenário imposto pelo avanço do coronavírus, ele está testando essas relações de trabalho, colocando também em discussão. Eu repito, embora uma parte significativa das funções não permitam um trabalho em casa, existem outros que, por sua natureza, por suas características, podem ser executados dessa forma. Sendo assim, o arquiteto corporativo ele não vai perder a sua função. Muitas pessoas me perguntam isso, ele não perde a sua função, porque as sedes das empresas vão continuar existindo. Na verdade, o arquiteto ele passou a ser mais importante nesse mercado de trabalho. O desafio dele é projetar uma sede que seja agradável, organizada, que seja silenciosa, que seja super funcional e que o colaborador ele tenha vontade de ir até lá. São novos tempos e com isso é necessário e seguro um distanciamento entre as estações de trabalho. Então, para que haja uma adaptação dessas estações de trabalho já existentes e também para um aproveitamento do espaço, do layout que já tinha sido feito, já tinha sido projetado, entre essas mesas vai ser necessário a gente colocar um painel de vidro ou de acrílico, como se fosse um anteparo, como se fosse aquelas antigas divisórias baixas, Lembram? Outro ponto muito importante é a revisão do sistema de ar-condicionado. Eu acho, inclusive, que muito mais importante do que o ar-condicionado vai ser a exaustão e o seu insuflamento, assim como acontece nos hospitais. O ar será levado para um filtro, tratado e retornado ao ambiente. Pergunta: com o distanciamento social pós-quarentena, como é que vão ficar as salas de reunião? Como ficarão os banheiros? O espaço de descompressão, que é uma coisa nova, proposta, para aquele cafezinho, aquela conversa onde as ideias surgem, aquela conversa informal. Como é que vai ficar, Nós juntos, todos, vamos descobrir as respostas para todas essas perguntas. Estamos vivendo uma época de espera, de transição, e o tempo dirá qual vai ser o novo. Vamos aprender juntos a se reinventar. E isso também vale para a arquitetura. Por hoje é só. Espero que todos estejam bem, na medida do possível em casa, seguindo as normas de segurança e de higiene. Se inscrevam no nosso canal, se gostaram, curtam e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Se inscrevam no nosso canal. Não, ficou horrível. Se inscrevam no nosso canal e se gostaram, péssimo. E aquela foto censurada na parede atrás de você também não tá valendo. Eu tenho um cachorro e às vezes eu tô gravando e ele me atrapalha.